Olá, meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre como organizar a semana para emagrecer. Ai, mas como assim organizar a semana para emagrecer, né? Muitas vezes a gente começa a semana numa correria tão absurda e aí a gente vai chegando no meio da semana, a gente não sabe, não tem o que comer. Deixa eu só dar aqui Aí a gente fica perdida porque a gente não sabe o que vai comer, porque daí falta tempo para preparar. E aí a gente não sabe quando é que vai treinar, a gente vai deixando para treinar só quando der, né? Então é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, sobre como organizar a semana para que a gente consiga ter um resultado legal no processo de emagrecimento. Olá! Oi, tudo bem? Cara, tu tava falando disso e não existe nada do que a gente falou que não precise de organização, né? Nada que a gente falou até hoje, em todas as lives, eu acho que essa é a live mãe, sabe? É a Sim. que vai gerar todo o resto que a gente falou. Se tu não tem organização, nada daquilo acontece. Com certeza, sem organização a gente não consegue fazer nada, né? E assim, não é só no emagrecimento, né, Lê? É em todas as outras coisas da nossa vida. Se a gente não se organizar, seja para estudar, seja para cuidar do filho, seja para levar, né? Porque tem toda a parte de levar os filhos para a escola e tudo mais, a gente não consegue fazer o que tem que ser feito. Eu vou só levantar aqui um pouquinho, Lê, porque tá muito baixo, mas pode ir falando aí, tá? Cara, hoje é dia 25 de janeiro, né? Um E mês do eu Natal. E eu não me organizei direito pra estudar ainda, assim, sabe, ano que começou tumultuado, assim, eu acho que eu não sentei minha bunda numa cadeira pra estudar nenhuma vez ainda esse ano. E é bem isso, porque eu não planejei, eu não organizei, eu não coloquei na agenda, então nunca vai sobrar tempo pra aquilo. Não é que eu não tenho tempo, é que eu não me organizei eu não botei como prioridade, então não adianta. Essa é a live que tu precisa assistir para daí conseguir fazer tudo que a gente vai falar depois nas outras e tudo que a gente já falou. Então pega papel e caneta, anotei bastante coisa legal, Uhum, que vai ser uma com live que vai certeza. mudar a tua vida. E isso que você falou, Lady, eu não sentei para me organizar, não é que eu não tenho tempo. A questão é que falta organização, né, que você falou. Mas sabe qual que é a questão? É que quando a gente não se organiza, quando a gente não delimita o que é prioridade, a gente fica o tempo todo apagando incêndio. E o que é apagar incêndio? Ai, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa. Vai lá e dá um jeito de ou preparar alguma coisa ou então de pedir. Ai, mas eu preciso tal coisa. E aí você fica ali apagando incêndio o tempo todo e a sua vida parece que não flui. Aí entra naquela rotina, né, que parece que é sempre a mesma coisa, fazendo sempre igualzinho, né? Então, realmente a gente tem que pensar com um pouco mais de calma sobre isso, da organização. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E tava aqui, a gente fez umas anotações, né? E a gente fica colocando na nossa cabeça muitas vezes que é difícil, que a gente não consegue, que a gente não tem tempo, que a gente não é capaz. E só o que a gente precisa é realmente tirar esse tempo, investir esse tempo, que não é perder, para organizar. Então, tira da tua cabeça que tu não consegue, tira da tua cabeça que tu não tem tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. É possível a gente fazer tudo, só que a gente precisa realmente ver o que é prioridade pra gente naquele momento. Sim, com certeza. E o que acontece também às vezes, né, Lê, é que a gente meio que fala, não, essa semana eu vou fazer tudo certinho, que tem até muito a ver com o nosso post de hoje. Ah, eu vou fazer tudo certinho, eu vou comer bem, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí entra na semana e aí você começa a perceber só que assim, vamos pensar que você pensou que vai fazer tudo certinho, mas você não se organizou para fazer tudo certinho, tá só na sua cabeça. Vai cair do céu. Vai cair do céu uma alimentação perfeita ali, e é isso aí. Não é assim que funciona, né? Aí a gente entra na nossa semana e a gente começa a perceber que a gente precisa de tempo para preparar os alimentos, ou até mesmo para pedir, né, os alimentos, se vai pedir de algum lugar para comer e tal. E aí a gente começa a falar, mas eu não tenho tempo para isso. Emagrecer precisa de muito tempo e eu não tenho tempo para isso. E aí eu pergunto, será mesmo que é falta de tempo? Ou é falta de se organizar? Então, assim, ó, essa é uma pergunta que acho que a gente vai conseguir responder hoje, né? No caso, cada uma de vocês vai responder
aí na sua casa? Será que é falta de tempo ou falta de organização? Né? E muitas vezes também a gente cria na nossa cabeça que uma rotina saudável, ela é tão diferente daquilo que a gente já faz, né? Mas assim, a gente vai ter que parar para comer ou vai ter que parar para pedir comida. Então, a única diferença é que vai ser saudável. A gente para pra mexer nesse celular, sei lá, eu quantas horas, que eu tenho até medo de ver aqui quanto tempo que eu fico no celular. Então, será que desse tempo todo, meia hora, 40 minutos não dá pra fazer exercício? Então, a gente precisa parar de contar essa história pra gente que é muito difícil ou que é algo muito além do que eu já faço. É ajustar a tua rotina. Não é nada além, não é nada difícil, não é nada de outro mundo ter uma rotina saudável para emagrecer. É aquilo que tu já faz ajustado. Sim, com certeza. E eu acho que o que a maioria das pessoas que estão aqui querem, né, é justamente conseguir ter uma rotina de alimentação, uma rotina de exercícios físicos, de dormir bem, ou seja, uma rotina saudável para que consiga atingir os objetivos em relação ao emagrecimento, né? Então a gente está aqui hoje para ajudá-los nesse processo todo. E eu vou começar a ler contando um pouquinho de mim, né? Porque eu acho que vamos ver se alguém de vocês for se identificando aí, vai escrevendo no chat. Lê também se quiser complementar, né? Quando eu vim morar sozinha, porque assim, ó, quando eu morava com os meus pais, né, o que acontecia era que sempre tinha comida pronta, porque a minha mãe cozinha sempre. Então, sempre eu chegava na hora do almoço, tinha almoço. Eu chegava na hora do jantar, tinha jantar. Tinha fruta, tinha sempre tudo à disposição. E depois que eu fui morar sozinha, eu percebi que não surgia do nada. Né, Lê? Não é uma mágica que acontece e cai do céu algo. Não é assim que funciona, né? E aí, eu tentava, então, todos os dias, na hora da refeição, preparar a minha refeição. Mas eu fazia mestrado, né? A minha rotina era bem louca, eu não tinha tempo. Mesmo que eu colocava na minha cabeça que eu queria me alimentar bem, praticar atividade física, eu não tinha tempo para isso. Era o que eu contava para mim. Até que depois de, sei lá, muito tempo, acho que mais de 6 meses, mais tempo ainda morando sozinha, eu comecei a cozinhar aos domingos. Então, todo domingo eu preparava minhas refeições. A princípio, nem colocava nas marmitinhas nem nada. Só preparava. Sabe o que era a minha refeição, Lê? Macarrão com carne moída. Macarrão com frango. Todo dia eu comia isso. Aí, o que eu fiz? Engordei, né? Porque eu não sabia cozinhar. Então, aí eu comia macarrão porque era fácil. Mas, gente, é tão fácil cozinhar os outros carboidratos também, né? Pra dar uma variada. Macarrão. Era a única coisa que eu sabia fazer. Sério, porque eu morei no Canadá e no Canadá a minha comida era impossível de comer. Era muito ruim, muito ruim. Tanto é que eu levava a minha marmitinha pra universidade, porque lá eles não têm hábito de almoçar, né? Então não tem restaurante, não tem nada assim. E aí eu levava a minha marmitinha e às vezes comprava hambúrguer, porque a minha comida era muito ruim. Juro, Lê, era impossível de comer minha comida, de tão ruim. E aí... Não tem como! Juro, Lê, juro. Era muito ruim. E aí eu comia tanto Subway, que quando eu voltei pro Brasil, acho que eu comi Subway só mais uma vez na vida, porque eu não aguentava. Que pecado! De tanto, porque o Subway era o mais natural que tinha. Então salada, né? Salada, um pão ali, né? Imagina. E eu intolerante à lactose nem sabia. Então você imagina o tanto de queijo que eu jogava, enfim, né? E aí, beleza. Aí depois de um tempo que eu percebi que eu comecei a engordar, que não dava certo comer macarrão todos os dias, e meu primo me falando, né? Para de comer macarrão todo dia, não sei o que, nanana. E aí eu fui aprendendo com meu primo a cozinhar. Daí a gente começou a assistir MasterChef. Eu assisti aquele negócio da Rita. É Rita, não é? Não Rita Lobo. Da Rita Lobo. Aí eu fui aprendendo a cozinhar e hoje eu gosto de cozinhar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu só consegui comer bem quando eu comecei a cozinhar aos domingos e a deixar congelada a minha marmita. Então eu cozinhava, colocava já tudo no potinho, chegava em casa morta de fome, ia lá, pegava, descongelava e comia. Tô falando que é para todo mundo fazer isso? De jeito nenhum. Eu só tô contando que esse é o jeito que funciona para mim e que talvez possa funcionar para alguma de vocês, né? Não sei como é para vocês. Escrevam aqui, vocês costumam cozinhar sempre ou a cada X dias? Como é que é para vocês?
Conta o seu Eu vou também, só fazer Lê. um parênteses enquanto isso, que tu falou do macarrão, de que tu comeu muito macarrão e engordou. Só queria fazer um parêntesezinho, bem pequeno, acho que é legal para todo mundo entender. 100 gramas de macarrão tem 30 gramas de carboidrato. 100 gramas de batata doce, 18. 100 gramas de batata inglesa, 11,9. 100 gramas de arroz, 28. Então, assim, qual que é o problema? O problema não era comer macarrão. O problema era a quantidade, de repente, e a falta de exercício físico, ou pouco exercício, ou em pouca intensidade. E qual que é o problema também? O todos os dias a mesma coisa, né? Eu sou uma super defensora de a gente não consumir trigo todos os dias, porque eu acho que é legal a gente variar a alimentação, sim, porque ele é inflamatório para o nosso intestino, sim. Então, a gente não é proibido comer macarrão, mas do mesmo jeito que não é legal comer batata inglesa todos os dias, do mesmo jeito que não é legal comer arroz todos os dias, o quanto é importante a gente variar, né? Sim. Então, com certeza, a quantidade estava inadequada para ela engordar. Porque mesmo sendo macarrão, se fosse a quantidade certa, ela não engordaria. Mas não foi só isso, né, Lê? Foi toda a questão da falta de nutrientes mesmo. Porque eu não comia salada, Sim. porque todo mundo sabe que eu odeio lavar salada. E aí o que acontecia é que eu fiquei com anemia, fiquei com... intestino bagunçado. Aí dá o negócio da candidíase. Então, assim, é um monte de coisa que deu problema. Até o dia que eu falei, chega, né? Então, assim, quando eu falo comer macarrão todo dia, é porque imagina, né, gente? É que daí não tinha outras coisas também, né? Não tinha outras frutas, não tinha outros vegetais. E é o mesmo nutriente todos os dias. E aí eu né? comia bala. Era péssimo, gente. Ó, pra vocês verem, não faz muito tempo, não. Como é que funciona pra mim? Eu não gosto de ter comida congelada, tá? Porém, a proteína eu sempre tenho congelada, porque proteína é o mais difícil, né, Ana? É muito fácil pegar uma cenoura e refogar, cozinhar um arroz, mas a proteína ela demanda um pouquinho mais de tempo. Esse final de semana eu e o Johnny a gente fez 2 quilos de frango, Nossa, deu eu um monte vi, de meu Deus, vai dar proteína. São 2 Deu semanas. 7 pacotinhos pra mim e 10 pra ele, tu acredita? Porque eu dei um pouquinho. Gente do céu. Ele coloca mais gramas pra ele, ele come mais vezes esse frango congelado. Mas a proteína eu sempre tenho congelado e facilita demais a minha vida. O restante eu gosto de ir preparando. Só que o que acontece? A gente precisa organizar também os lanches. Semana passada, que a gente teve live na quarta, eu atendi a tarde inteira. Era pra ter dado tempo de eu chegar em casa, comer e fazer a live. Só que eu trazia na consulta, eu falava demais, o paciente também se empolgou, a gente falou demais, porque quem me conhece sabe que eu adoro falar. E daí a gente foi o infinito e além. E daí o que aconteceu? Eu não consegui chegar em casa e almoçar e jantar, e eu não tinha levado nada pra comer. Então eu fiquei do meio-dia até as 9 da noite depois da live sem comer. Eu tava morrendo de fome. E quando a gente tá morrendo de fome, é a comida que nos escolhe, não é mais a gente que escolhe a comida. Então, tu acha que eu queria, às 9 da noite, depois de 9 horas sem comer um franguinho com uma salada? Eu queria comer um hambúrguer e eu já tava pensando na sobremesa, eu já tava, sabe? Então, a gente precisa organizar os lanches também. Precisa organizar à noite, pelo menos. Tu precisa saber no dia seguinte o que tu vai levar de lanche, o que tu vai almoçar, onde tu vai almoçar, o que tu vai jantar. Pelo menos na noite anterior. E eu gosto de já organizar o lanche à noite. Se eu vou levar aquele potinho com ovo de codorna, por exemplo, eu já preparo à noite. Porque a Letícia de noite é muito mais disposta que a Letícia de manhã. A Letícia de manhã fala assim, pô, tem que fazer ainda. Não precisa, depois eu me viro. E daí, esse depois eu me viro, é onde eu me ferro. Dá porque ruim, eu né? fico com fome e eu não levei nada. Exato. Ou vai comer Então, pensar em besteira. organizar tudo. Vai na padaria, vai o que tem mais fácil. E normalmente o que tem mais fácil infelizmente, ainda tá difícil a gente ter opções saudáveis na rua. Com certeza. E eu acho, Lê, que antes, né, dessa questão de organização de lanches e tudo mais, existe um passo que precede tudo isso, né? Que é... Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Qual que é a probabilidade de vocês, assim, reservarem 30 minutos do dia de vocês, entre hoje e amanhã, para sentar com papel e caneta e organizar a sua semana? Qual que é a probabilidade disso acontecer? As meninas do Engrena, né, as nossas engrenadas, a gente sempre fala para elas para tentar fazer isso no final de semana, que é um dia, que são dias que a gente talvez esteja um pouco mais tranquila, né? Então você senta ali um pouquinho, e outra, você vai levar 30, 40 minutos no primeiro dia.
nas próximas semanas você já vai estar muito mais rápida, porque já vai estar ali, né? Já vai estar bem mais tranquilo, você vai conseguir em muito menos tempo fazer isso. E daí vocês podem perguntar, tá, mas então é para eu reservar 40 minutos, sentar com papel e caneta e fazer o quê? E aí vem o nosso passo 2, que é fazer o seu cardápio da semana. Né, Lê? E o que é esse cardápio da Sim. semana? Fala pra gente. Só um parênteses. Com as meninas do Engrena, quem tá dentro do Clube Engrena, a gente fornece planners semanais e mensais. E até a gente tá com uma ideia de planner bem legal. Quem entrar nessa próxima turma já vai ter o planner novo. Verdade. Por quê? Porque a gente fica com mais clareza do que vai acontecer na semana, sabe? Tu já sabe se tu tem algum compromisso, tu já sabe como é que vai ser tua semana, o dia que tu vai conseguir ir no supermercado. E preparar um cardápio é interessante por quê? Porque tu tá com a cabeça fresca, então tu consegue pensar. Tu vai perder, entre aspas, esses 30, 40 minutos, que é, na verdade, investido, para não precisar pensar ao longo da semana, para na hora que tu ir no mercado, tu já saber as frutas que tu vai comprar, já saber os vegetais que tu vai comprar, já saber o carboidrato. Quem que travou, gente? Conta pra mim se foi eu ou a Lê. Voltou. Aí. A gente tem uma rotina corrida, não tem como, todo mundo tem uma rotina corrida. E tu não precisar pensar é maravilhoso. Então, tu economiza energia ao longo da semana quando tu se planeja. Sim, com certeza, com certeza. Né? Até o seu primo, Lê, ele sempre fala que a gente acorda todos os dias com uma quantidade X de decisões para tomar, né? E aí, se a gente acorda e já começa a gastar todas as nossas decisões, quando chega lá no final do dia, a gente não tem mais muita energia para tomar essas decisões. Então, imagina como que vai ser a decisão do jantar se você deixar para escolher o que você vai comer somente à noite, né? Então, olha só, se você já se planeja, já pensa durante a semana o que é que você vai comer, qual é o seu cardápio, você já consegue entrar na sua semana sem ter que decidir muita coisa, né? Pelo menos em relação às refeições já vai estar decidido. E aí vocês podem dizer, tá, mas que cardápio é esse? Eu não tenho um cardápio da Nutri. Que cardápio é esse? É aquele cardápio que você vai sentar? E aí, né, obviamente, seria interessante que vocês soubessem a quantidade de carboidrato, proteína e gordura que é interessante de ter em todas as refeições. Mas isso as nossas meninas do Engrena, elas têm acesso a tudo isso. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar lá no almoço de vocês. O que eu vou comer no meu almoço? Eu vou comer arroz, feijão, carne e salada de tomate e alface, que é o mais normal, que todo mundo come sempre. Então já pega e já escreve isso que você vai comer em quais dias da semana, já tenta variar um pouco, né, Lê? Pode falar. Eu acho que primeiro assim, né? Primeiro vai ter que ter essa decisão, né? Se tu vai congelar ou se tu vai preparar para 2 ou 3 dias. Se tu for congelar, faz o seguinte, escolhe cada semana um carboidrato e uma proteína diferente. Não faz igual a Ana, que só come macarrão. Não, eu só comia, no passado. Só comia. Coisa do passado. Faz o quê? Uns 3 anos? Nada, faz o quê? Acho que 1 ano e meio, Ah, não é a Ana de tão longe assim. Tá, não. Então escolhe o carboidrato. E assim, a tua marmita é pro almoço e pro jantar? Ou é só pro jantar? De repente, se tu sente mais fome no jantar do que no almoço, será que tu precisa comer carboidrato nos dois? Ou tu pode, de repente, no almoço, no buffet, pegar menos carboidrato para comer carboidrato à noite para dormir melhor? Se tu sente pouca fome no jantar, de repente inclui mais vegetais, não precisa ter carboidrato em todas as refeições, se tu tá nesse processo de emagrecimento. Se tu vai congelar os vegetais, tem que ser pelo processo de branqueamento. A gente tem um post sobre isso, eu vou colocar nos stories do Engrena depois, para vocês revisitarem, que é um processo bem interessante para a gente conseguir manter os nutrientes dos vegetais. O que eu indico? Eu não sou muito fã de vegetal congelado, bem sinceramente. Os vegetais eu faço na hora. Então, assim, eu prefiro fazer para 2, 3 dias e aquecer do que congelar, tá? Uhum. E o que tu pode fazer? Tu pode ter os crus também, né? Então, assim, ter vegetais que duram mais na geladeira é essencial, porque senão tu vai na feira uma vez por semana, tu tem vegetal para os 3, 4 primeiros dias, depois eles já estão tudo murcho, estão tudo feio. Vegetais que duram na geladeira. A selga, que é maravilhosa pro intestino.
Repolho. Repolho dura um monte, dá de ser o repolho branco e o repolho roxo. O roxo tem os nutrientes das antocianinas, do resveratrol, a gente pode variar entre os dois. Abobrinha dura bastante, cenoura dura bastante. Então, compra um pouquinho de tudo, mas compra também algum desses vegetais que duram mais para tu conseguir ter vegetal até o final da semana. Eu não gosto de congelar, mas se tu gostar, vou botar o post pra ti. Mas tenha sempre assim, ó, vegetais pra semana inteira, pra gente ter sempre uma variedade boa de vegetais, certo? Certo. E E aí eu acho assim, né, Lê? Depois que a gente decide qual vai ser o cardápio da semana, daí é interessante você fazer a sua lista de compras. Então já abre a geladeira, já vê o que que tem, o que que não tem, o que que precisa comprar e faça essa lista de compras para que você vá até o mercado, vá à feira e já se abasteça. Por quê, gente? Porque se a gente deixa para ir ao mercado quando der, se a gente deixa para, sei lá, tudo para quando der, a questão é, não dá nunca, sabe? Não dá. Então, já faça a sua lista de compras. Se possível, já reserva, inclusive, o horário que você vai ao mercado. Então, olha só, por exemplo, hoje é segunda-feira. Vamos pensar que vocês vão sentar hoje para fazer essa lista do cardápio ali todo, né? Eu espero que as engrenadas já tenham feito, né? A gente acredita muito nisso. Mas aí vocês vão sentar lá hoje à noite ou amanhã e vão fazer esse cardápio, vão fazer a lista de compras e aí vocês podem ir no mercado, por exemplo, amanhã somente após o trabalho. Então já deixa agendado esse compromisso com você de que você vai ao mercado após o trabalho. Por quê? Porque se você vai deixando para comer depois, você não consegue seguir o seu cardápio que você fez. E daí o que você vai fazer? Ou você vai comer alguma coisa que não está no seu cardápio, que daí vai ser um improviso, ou então você vai pedir alguma coisa para comer, ou você vai comer o que tem ali, tipo uma coisa que bolacha, ou macarrão, entende? Então, assim, é importante você também já fazer a lista de compras e já deixar certinho quando é que você vai comprar isso. Então, coloque dia e horário. Só falando em quantidades, para quem não tem uma Nutri, para quem não sabe quantidade, eu acabei de fazer uns stories no Engrena, mostrando um pouquinho de uma tabela de carboidratos, que é a aula que a gente tem de carboidrato dentro da Hotmart, mas eu mostrei um pouquinho quanto de carboidrato que tem em cada alimento. Então, por exemplo, assim, se tu vai comer abóbora ou batata inglesa, tu pode comer um pouquinho mais do que se tu for fazer aipim, macarrão e arroz, por exemplo. Então, por mais que tu não saiba exatamente, tu vai conseguir começar a ter uma noção, vai conseguir começar a perceber teu corpo, tu vai conseguir começar a perceber daí tua fome, tua saciedade. Se tu estiver emagrecendo, tá bom, tá funcionando, a quantidade tá boa. Se tá engordando, de repente tem que ajustar, mas ali tu já consegue ter uma base. Se tu for fazer um escondidinho, por exemplo, com aipim, fazer o aipim mais fininho, fazer mais proteína. Se tu for fazer um escondidinho de abóbora, pode caprichar um pouquinho mais na camada de abóbora, porque a abóbora tem quase 3 vezes menos carboidrato do que o aipim. Então a gente precisa pensar isso, e quando tu começa a entender isso, tu já consegue ir montando o teu cardápio e ajustando. Muito legal ter uma Nutri, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem esse acesso. Então, só com essas informações, você já consegue ter uma ideia de cardápio, tá? Sim. E assim, né, gente? Aqui no Instagram do Engrena tem muitos posts sobre proteína e carboidrato. E gordura também. Então, vai rolando lá o feed para baixo. Olhem os IGTVs, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar conteúdos que vai ajudar vocês nessa preparação, tá? E a última coisa... Oi? Prometo, que é a última coisa do mercado, antes que eu esqueça. Tem um post bem antigo também, que eu vou botar nos stories também, que é 5 coisas que não podem faltar na lista de compra. Ah, legal. Já vou botar pra vocês de novo. É verdade, verdade. Lá já vai dar uma boa base. Eu, se fosse você, já começaria até a fazer o cardápio olhando essas coisas que não podem faltar. Porque daí vocês já vão ter ideia do que comer durante a semana, né? Que vai ser bem interessante. Bom, vamos pensar então que você já fez o seu cardápio, você já fez sua lista de compras, você já anotou o dia que você vai ao mercado e que você vai comprar as coisas. E agora é importante que a gente saiba quando vai ser preparada essas coisas. E o que isso significa? Você vai cozinhar todos os dias ou a cada 2 dias, como a Lê, por exemplo, ou você vai fazer como eu, que congela as porções já. No caso, eu faço mais ou menos. Eu deixo parte congelada e parte cortadinha, pronta para refogar. Por exemplo, eu já cortei a minha abóbora,
a abobrinha, sabe? E aí eu só refogo ela, entendeu? Eu já deixo como que é o nome? O brócolis cozido, daí eu só dou uma refogadinha. Eu já deixo algumas coisas que duram mais, né, Lê? Cortadinhas, prontinhas. Então, o que Mas já tem um pré-preparo, né? Isso, Tu exato. já pulou uma etapa. Exatamente. Então já tá mais fácil. Porque aí, ó, por exemplo, hoje meu almoço foi um pouco mais variado, né? Assim, não foi congelado porque eu tinha cozinhado ontem. Então, eu comi arroz, feijão, comi brócolis. E o brócolis, assim, foi muito rápido, porque eu fiz a carne numa panelinha ali, que já tava cortadinha, eu só refoguei. E depois eu tirei a carne e na mesma panela eu joguei o brócolis. Assim, ó, em 10 minutos estava tudo pronto. E aí eu comi com a salada, que também já estava lavada, e com o molhinho que eu também já tinha deixado pronto. Então, assim, tava tudo pronto. Eu cheguei morrendo de fome e consegui, assim, comer Se fosse rapidinho. pedir comida, ia demorar Ia mais. demorar muito mais. Então é isso, né? De quando você vai preparar, já vê quantos dias na semana, reserva tempo para isso, coloca na sua agenda, porque a gente sempre fala, o que não está na sua agenda não é uma prioridade e não vai surgir um tempo do nada, não vai. Então deixa na sua agenda reservada 20, 30 minutos, ou vai cozinhar no final de semana, deixa tudo certinho. E já deixa higienizado, né, algumas coisas, como as frutas e as verduras, por exemplo, e cortada, né? Dependendo da fruta e do legume, você já pode deixar até cortado. Daí fica mais fácil ainda de se alimentar bem, não tem nem desculpa. Feijão também eu gosto bastante de deixar congelado. Feijão, lentilha, grão de bico, as leguminosas facilita muito. Elas são riquíssimas em fibras, tem proteína vegetal. Então, eu gosto de chegar em casa e comer só, por exemplo, um bolzinho de lentilha com ovo. Então, a gente pensar nessas coisas que vão facilitar, que tu também gosta, porque a gente tem que ter prazer, né, Ana? Tem muitas pessoas que pensam em dieta e pensam em comer frango seco e alface murcho. Não precisa ser assim, né? Quando a gente tem prazer no que a gente tá comendo, quando a gente come coisas que a gente gosta, é muito mais fácil a gente conseguir seguir isso pro resto da vida. E se não for pro resto da vida, não adianta. Com certeza. Acho que entra aquela questão, né, Lê, de que comida saudável não precisa ser comida seca. Não precisa ser comida ruim, né? Tudo é uma questão de preparo. Gente, eu tô falando de mim, que sou a pessoa que cozinhava pessimamente mal. Era horrível. Ó, gente, eu no Canadá, quando eu morava lá, as pessoas riam de mim, porque eu conseguia fazer um arroz trifásico. Ele ficava, juro, Lê, juro. Embaixo ele meio que dava aquela queimadinha. Daí no meio ele ficava meio papa ali, sabe? Aí depois em cima ele tava cru. Era horrível. Mentira. Eu juro, Lê, eu juro. Eu era péssima. Eu não sei como eu conseguia fazer aquelas comidas. E era tudo ruim. Ou então eu temperava tudo igual, ficava tudo com o mesmo sabor. Então, assim, ó, dica, assistam Rita Lobo. Gente, ela ensina um monte de coisa lá. Ela tem um negócio que é o que tem Cozinha na geladeira. prática. Cozinha prática com Rita Lobo, tem um monte de coisa. Outra coisa que eu gosto de fazer também em relação, por exemplo, à proteína. Eu gosto de pegar o frango e aí eu corto ele em filezinhos, assim, sabe? E aí eu deixo marinado por acho que dá para 2 dias, não sei, não estraga, né? E aí depois eu só coloco na frigideira antiaderente e fica uma delícia. Eu deixo ele marinar com, como que fala? Com cúrcuma e com limão. E sal e pimenta. Gente, fica muito gostoso, sério. Fica muito bom. Fica suculento. Fica muito gostoso. E aí ele fica todo molhadinho. Suculento, igual a Lê falou. É maravilhoso. Então, assim, a questão é como a gente prepara, né? Então, a gente pode sim preparar comidas que são gostosas, prazerosas e que ainda sejam rápidas de serem feitas. Para que você não prefira, por exemplo, pedir alguma coisa, né? Alguma coisa que não é muito saudável para comer, certo? E mudar a forma, né? Igual tu falou do frango, né? Por exemplo, carne moída. Não precisa fazer só carne moída. Faz um pouco em forma de almôndega, faz um pouco em forma de hambúrguer. Só isso já muda o sabor. Com certeza. Mudar a forma de preparo muda o sabor. Muda o modo de preparo dos vegetais também, dos legumes, faz toda a diferença. Eu sempre falo para meus pacientes, se tu não gosta de nenhum legume é porque tu nunca preparou do jeito certo. Aquele brócolis duro e gelado do buffet é uma coisa horrorosa mesmo. Então a gente precisa descobrir como a gente gosta pra gente ter prazer. E dá de preparar de várias maneiras diferentes. Sim, e aprender a realmente temperar, né, Lê? Porque
Eu acho que muitas pessoas não gostam de brócolis ou então de verduras e tal, porque não sabem temperar, ou então não decidiram, não descobriram qual é o tempero que fica gostoso, sabe? Porque, gente, é muito bom. Eu E sempre falo, né? Alguém gosta de churrasco sem tempero? não Tem gente tem. que ama churrasco, mas não tempera pra ver como é que fica. Por que que com legume ia ser diferente? É, daí faz um legume sem graça, daí realmente, né, ninguém vai querer, gente. Tem que temperar aquilo, tem que deixar Uhum. gostoso, varia, né, as especiarias, é especiarias que chama, não sei se é especiaria, os temperos lá. Especiarias, temperos, aham. É, Tem um então, destaque bem legal no Insta do Clube Engrena, que é só... eu abri uma caixinha de perguntas e as pessoas foram colocando os legumes, tu lembra? E eu ai, fui é colocando várias verdade. maneiras de preparar eles de uma forma diferente. Então tá bem Verdade. legal. Assistam aquele destaque que tem bastante ideia legal de a gente preparar Uhum. vegetais de forma diferente. Sim, ó, um que eu amo é na manteiga. Eu não como por conta da Ah. lactose, mas assim, gente, qualquer legume que você refogar ali na manteiga, gente, fica muito bom, sério, muito bom, muito É bom, que na muito bom. manteiga até brita, né? É o quê? Ah, Até brita brita. na manteiga. Eu tava tentando entender o Meu que é Deus. brita. Agora eu entendi, é pedra, né? Pedra mesmo. Ai, ai. Bom, e além, né, de tudo isso, então, recapitulando, né, o que que a gente precisa? É reservar 30 minutos para fazer a organização do cardápio, fazer a sua lista de compras, né, ali saber o que que você precisa comprar, o que que já tem na sua geladeira, reservar um tempo para preparar isso, seja no final de semana ou durante a semana, ou na hora do almoço mesmo, né? Independente, já vai preparando, deixando temperado, preparado, ou então pré-pronto, né? Deixar cortadinho, deixar congelado, independente do jeito que você achar melhor. E aí entra a minha parte, né? Que é bem importante, que é quando vou treinar. Muitas pessoas, tá? O que eu mais ouço, principalmente dos meus alunos que não são alunos de personal, e até os que são de personal dizem que vão treinar quando der, sabe aqueles treinos extras que a gente passa? E eles nunca acontecem. Gente, os treinos extras nunca acontecem. Por quê? Porque não tem horário marcado. Os treinos, assim como qualquer outro compromisso, se você tem um médico, você faz o quê? Você coloca na sua agenda o horário do médico. Se você tem dentista, você coloca na sua agenda o horário do dentista. Se você tem que levar o seu filho na escola, você sabe exatamente a hora que você tem que sair de casa. Por que é que para treinar vocês não têm? Por que é que para treinar deixa para quando der? E aí o problema é que esse quando der, ele geralmente é no final da tarde, na noite no caso, né? E aí, além de que você está mega cansado, esse daí você fala, eu tô tão cansada, acho que hoje eu não vou treinar não, vou deixar para amanhã. E aí entra nessa coisa de postergar para sempre, porque o amanhã nunca chega. Então a minha dica é, assim como você tem que ter um horário para se programar para tudo, deixa também um horário para treinar. Principalmente se você treina em casa, tá? Porque quando a gente treina em casa, a gente tende a ir jogando cada vez mais para frente, né? Como isso que eu falei. Porque como você tá em casa mesmo, então, na hora que der o treino, mas não vai dar, não vai dar, já tô te adiantando isso, tá? Então, se você treina na academia, se você treina independente, já deixa reservado. Eu sempre falo também que o melhor horário para treinar, né, é aquele horário que você se sente mais disposta para treinar, certo? Algumas pessoas se sentem mais dispostas pela manhã, que é o meu caso, eu adoro, tipo, treinar logo no começo da manhã, porque daí eu penso, tô livre. E daí, ou então, outras pessoas gostam mais de treinar à tarde ou à noite. Então, assim, ó, o ideal é que você treine no horário que você se sinta mais disposta. Mas se você for aquela pessoa que você sabe que se vai deixando mais para noite, você vai ficar enrolando, então já tenta colocar isso que você tem que fazer logo no começo da manhã, porque aí você não fica o dia todo gastando energia pensando que você tem que treinar. Você já vai, treinou, acabou, vai pro dia, sabe? Acordou, treinou, vai viver, vai fazer o que tem que ser feito, entende? E aí você já fica livre daquele compromisso antes. Então, eu aconselho. Você gosta de treinar que horas, Lê? A hora que eu acho menos pior é de manhã, é de manhã. Mas de manhã, na hora que acorda, sim ou mais tarde? Qual que é o problema, né? Normalmente eu começo a atender muito cedo.
Tipo, 8 horas. E então, pra eu conseguir treinar, eu tinha que treinar, tipo, tinha que estar saindo da academia no máximo 6h30. É inviável pra mim, inviável. Mas assim, a minha vida perfeita seria assim, ó, começar a trabalhar às 10, pra daí ir na academia às 7, voltar às 8, tomar um café da manhã com calma, me arrumar e sair e começar a atender às 10. Quem sabe um dia, por enquanto isso ainda não é possível. Sim, pra mim essa também seria a vida perfeita. Então tem dias que eu treino de manhã, assim, logo pelas 8, mais 8h30, 9 horas, mas em geral eu tenho treinado mais no horário do almoço, né? Eu dou aula até às 10, até às 11, aí eu vou das 11 ao meio-dia, meio-dia a 1 hora. Mas a minha vida perfeita também seria bem no comecinho da manhã, que é quando eu já tô bem. Mas à noite também funciona. Pra mim, aí agora passou das 3 horas da tarde, aí eu já começo a ficar com uma preguiça, né? Daí, assim, as meninas do Engrena têm treino à noite, às 6h30. Daí esse eu tô lá sempre com elas. Mas se for pra eu ir sozinha, gente, à E o tarde... problema também é que a academia cheia é uma coisa que me incomoda, sabe? Ainda E mais assim, nessa passou das época. 5, 6, passou das 5, 6 é algo que assim, ó, não dá, sabe? Não dá. Antes da pandemia já, eu odiava chegar na academia e ver tudo cheio, assim, ai, sabe, um monte de gente. Eu pensava assim, ai, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Vou embora. Porque Sim. é ruim esperar, né? É algo que não rende. Com certeza. Né? E claro, gente, a gente fala de academia, mas você também pode treinar na sua casa, né? Não é um problema você treinar na sua casa. O que não pode acontecer é você ficar sem treinar. Mas então, ai, Ana, eu não gosto de academia, eu não gosto do ambiente, eu não me sinto bem. Porque eu sei que muitas pessoas não se sentem bem na academia. Isso é uma coisa que na realidade, uma reclamação bem comum de acontecer. Então, se você já sabe que você não se sente bem, então vamos tentar organizar o seu treino para que ele seja realizado em casa, né? Agora, ficar falando, eu não me sinto bem na academia, mas não fazer nada para resolver esse problema, né? E daí não vai na academia porque não se sente bem, mas também não faz outra coisa. Então, assim, é importante a gente tentar solucionar esse problema, né? Treinar em casa é uma boa opção. No Engrena, a gente tem os treinos ao vivo, que são às terças e quintas, às 18h30, às 19 horas, né? Com as meninas, pelo Zoom, para eu poder corrigir os movimentos. E também tem os treinos extras e gravados. E aí, então, que daí você pode treinar o horário que você quiser, né? Então E tem umas loucuras de vez em quando da Ana, como fazer balé aos sábados e coisas do tipo. Então Sim, sempre temos tem uma também. surpresinha. E se engana quem pensa que treinar em casa não dá resultado, não dói, não gera adaptações. Se engana Muito. muito. Porque eu duvido fazer um treino da Ana e não lembrar dela no dia seguinte. Eu duvido. A Cláudia tava Mas é sem falando. peso! Ah. A Cláudia tava falando terça. Quinta-feira ela chegou no treino. Ai, Ana, tô com dor do treino de terça-feira. Tô sentindo minhas pernas. Gente, é uma questão... O que que acontece, né? Qual que é a diferença do treino na academia e do treino em casa? Em casa, a maioria das vezes, a gente não tem carga. Então, a gente precisa utilizar outras variáveis do treino para que a gente consiga aumentar a intensidade dele. Então, como é que a gente faz? A gente faz um volume maior. O que que significa um volume maior? Aumentar o número de séries e o número de repetições, né? Para que você consiga trazer os estímulos que o seu músculo precisa para se desenvolver. Então, treinar em casa dá resultado desde que você treine direito. Agora, achar que é simplesmente fazer uns exercíciozinhos lá, gente, não funciona. Tem que fazer direito, tem que fazer com a quantidade de repetições adequada, né, para que realmente traga estímulos. E vou dizer uma coisa para vocês. Se alguma vez na vida de vocês estiverem treinando e tiver fácil, se não tiver assim, sei lá, mesmo que seja na academia, em qualquer lugar que você estiver treinando, se tiver fácil, é porque tá errado. Gente, não tem como. Olha só, treino. O que significa treino? Significa trabalhar para melhorar algo que não está bom ainda. Então, por que é que na academia o treino teria que ser fácil?
Por que que em casa o treino teria que ser fácil? Se tiver fácil, tá errado. Ai, Ana, mas o que que significa tá fácil? Significa não conseguir fazer o movimento? Não necessariamente. Por exemplo, vamos pensar que o seu professor na academia falou que você tem que fazer de 10 a 12 repetições de um exercício lá. Se você no primeiro dia fizer as 12 repetições, as 4 séries lá, por exemplo, de 12 repetições e completar tudo certinho sem sentir nenhum esforço, significa que o treino não está adequado para você, significa que você já consegue fazer aquilo. Então você tem que trabalhar para ficar ainda melhor. Pode ser aumentando a carga, o número de repetições, aí vai depender de como o seu professor organizar. Mas a questão é, tá fácil? Tá errado. Sabe o que eu vejo, Ana? Que tem muitas pessoas que assim, ai, já que eu não treino na academia, eu não vou fazer nada. E a gente tem um meio termo maravilhoso disso. Já que eu não tenho nutricionista para calcular minhas porções, fazer meu cardápio, eu vou comer qualquer coisa de qualquer jeito. A gente precisa cuidar com esse pensamento extremista, porque a gente consegue sim fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E é isso que a gente precisa colocar em prática. Só tem resultado aquela pessoa que faz. Então, pode ser que você, de repente, cometa alguns erros no início, tanto em alimentação quanto em exercício. Veja que, de repente, isso não dá certo para ti, que isso não funciona, mas faça. A gente precisa se colocar em movimento. Só tem dúvida, só tem resultado quem faz. Então, comece, faça alguma coisa. Não fica esperando o dia de ter um personal, não fica esperando o dia da nutricionista. Tem um monte de treino no Instagram da Ana, tem um monte de treino aqui no Engrena, tem um monte de dicas de alimentação. Então, comece com aquilo que você tem. Sim, até porque, né, Lê? Tem muitas pessoas que têm nutricionista, vão na nutricionista, mas não fazem o que ela pede. Aí o que que faz? Tem resultado? Não. Tem um monte de pessoas que que vão para academia, né? E aí chega lá na academia, fazem corpo mole. Vai ter resultado? Não vai. Independente se você tem nutricionista ou não, se você tem personal, é que o personal acaba ficando no pé durante o treino todo, né? Mas ainda assim, a alimentação influencia super nos resultados. Se a pessoa treina direito com o personal, mas aí na alimentação faz tudo errado, também não vai ter muitos resultados. Então a questão para de olhar para o que você não tem, né? E faça o melhor que você pode com o que você tem, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, independente se você tem nutricionista ou não, se tem personal ou não, o resultado só vai vir se você se esforçar. Porque tanto eu quanto a Lê, a gente só consegue ir até determinado ponto. Depois de determinado ponto, é com você. Né, Lê? E só vai ter resultado essas pessoas que assumem o com você e vai fazer acontecer. Porque senão não... Tanto é que por isso que a gente criou o Engrena também, né? Pra gente conseguir ter essa proximidade. Pensa que isso que a gente tá tendo aqui com vocês, uma live, a gente tem semanal com as meninas pelo Zoom, onde elas conversam com a gente, tiram dúvidas, onde a gente conversa sobre os mais variados temas, porque a gente acredita que o conhecimento traz autonomia. A gente precisa entender o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente criou o clube, para realmente ter esse além, né? Tanto que tem um monte de meninas no clube que são minhas pacientes ou que tem nutricionista, porque não é só isso. No Clube Engrena a gente vai além. Aquele extra que tu precisa para conseguir se manter nos bons hábitos, Sim. sabe? E é isso que faz diferença no emagrecimento. É o poder do grupo, né, gente? Porque olha só, imagina você estando sozinha durante todo o processo. É possível você alcançar resultados estando sozinha? É. Só que quando a gente está sozinha, a gente começa a achar que é muito difícil para mim, é muito isso, é muito aquilo. E quando a gente está em grupo, a gente percebe que todo mundo passa pelos mesmos desafios ou por desafios semelhantes ou piores que o seu. E aí você fala, caramba, eu posso, eu consigo muito mais. E aí dá esse gás para você continuar, né? Além disso, no Engrena, além da correção durante os treinos, além de tudo, ainda a gente tem um grupo, né, no Facebook, onde as meninas vão postando a alimentação que elas fazem, por exemplo. E aí a Lê vai dando dicas do que pode melhorar.
Então, assim, não é uma coisa abstrata de, eu ouvi aqui, mas eu não sei como aplicar. Não, a gente ensina também na prática. Então, isso é importante, né? Esse poder do grupo. Eu acredito muito nesse poder do grupo quando a gente fala de emagrecimento. Então, vale a pena fazer parte do Engrena. Sem dúvida. Né? E além... Pode falar, Lê. Pode falar. Eu ia falar da Tem um parte último da meditação. tópico. Isso, eu ia entrar nele agora também. Que uma das coisas, um dos eixos do Engrena é a meditação. E por que que é a meditação? Porque a gente acredita que a gente só consegue se manter nos bons hábitos quando a gente está consciente do que está acontecendo. E uma das maneiras de a gente se tornar pessoas mais conscientes é meditando. Por quê? Porque a meditação, ela trabalha áreas do nosso cérebro. É como se fosse um treino, só que do cérebro. Então, a gente ativa, por exemplo, a parte do córtex pré-frontal, que é responsável por nossa tomada de decisões. Então, aquelas decisões tomadas por impulso, como assim, peguei o chocolate e comi, nem vi que eu tinha comido. Então, tudo isso a gente começa a diminuir, a gente fica mais consciente da tomada de decisão, mais consciente das nossas escolhas, sejam alimentares, seja a decisão de ir para o treino, seja a decisão de matar o treino. E quando a gente fica mais consciente, a gente consegue ser mais responsável por isso e tomar as rédeas da nossa vida mesmo, né, Ana? Porque quantas coisas que a gente faz no automático sem perceber, sem nos darmos conta. Então, a meditação, ela entra justamente para isso. A meditação, ela consegue controlar a ansiedade, ela consegue melhorar essa questão das escolhas, da tomada de decisão. Então, eu preciso colocar na agenda, assim como no treino, enquanto isso não é algo automático. Não existe horário perfeito para meditar, mas ela precisa acontecer em algum momento do dia. Sim, e a meditação, eu acho que o mais importante dela, né, é que ela nos coloca no agora. E por que que é importante estar no agora, no processo de emagrecimento? Não só no processo de emagrecimento, né? Na vida como um todo. Porque assim, o eu do passado não tem como voltar e deixar de comer algo que já comeu. O eu do passado não tem como voltar e treinar porque não treinou. Não tem como fazer. O eu do futuro não tem como se adiantar e ir lá fazer o treino. Não tem como ir lá e decidir se vai comer algo ou não. Não tem como ir lá na frente e decidir se vai dormir mais cedo ou não. O único eu que tem possibilidade de fazer tudo isso é o eu do presente, que somos nós agora. Então, nesse momento eu consigo decidir se eu vou comer, se eu vou escolher comer, sei lá, o meu prato de macarrão, um monte de macarrão, ou se eu vou fazer uma escolha um pouco mais saudável. Ou o contrário, né? Porque eu também posso decidir comer essa outra coisa, pode ser que seja uma exceção, né? É o eu do presente que vai te fazer você se lembrar de qual é o seu objetivo e te falar, não, você vai para academia, depois você faz o que você quer, mas antes vamos para academia. Então, a única pessoa, o único eu que tem como mudar alguma coisa no seu processo de emagrecimento é o eu do presente. E a meditação te ajuda nisso, a te colocar no presente e a tomar as decisões de forma consciente, né? Sem se comer porque tá comendo emoções, porque a gente faz muito isso. Eu faço muito isso de comer emoções. E quando eu não estou meditando, é gritante o quanto que eu como muito mais emoções do que quando eu tenho meditado, né? Então isso é bem importante e por isso é um dos eixos do Engrena. E a gente tenta fugir tanto do eu do presente, né, Ana? Eu vejo por mim no treino, né? A Letícia da semana que vem vai treinar, a Letícia do amanhã vai treinar. Tá, mas e a Letícia do hoje? O hoje, o que eu vou fazer? Eu fico projetando no futuro o que eu vou fazer, porque eu acho que no futuro vai ser diferente. E não pode ser assim, a gente tem que trazer realmente pro agora. O que eu posso fazer hoje por mim, pela minha saúde? O que eu posso fazer de exercício, que é a minha maior dificuldade? Mas precisa ser hoje. Eu preciso agir. E estar no presente, estar conectado com o presente faz toda a diferença mesmo. E se a gente quer um exemplo, né, desse negócio do eu do futuro, porque o do passado entra a questão de culpa, né? Se sente culpado por ter feito isso ou aquilo. Mas o eu do futuro, se a gente quer um exemplo bem próximo de nós, pensando que faz um mês que passou o Natal, é a questão das promessas de começo de ano. Porque em 2021 eu vou ser uma pessoa mais saudável. Em 2021 eu vou treinar. Em 2021 eu vou tal coisa.
E aí a minha pergunta, caso você tenha feito uma promessa dessa, o eu de 2021 já está fazendo isso ou está deixando para o eu de 2022? Né? Porque a gente tá só passando pro próximo ano, pro próximo mês, pro próximo dia, pro próximo. E aí acontece que a gente nunca se torna esse eu do futuro, né? A gente nunca chega lá no ano seguinte que a gente planejou com determinada coisa, se a gente não fizer. Ah, mas então significa que é para eu. Deu 31 de dezembro de 2020, dia 1º de janeiro eu sou uma pessoa saudável. Não, não é assim que funciona. Porque quantos anos da sua vida você passou comendo mal e não treinando? Mas significa que você pode implementar uma pequena ação no seu dia que signifique que você está indo ao encontro desse objetivo que você colocou de ser mais saudável. E o que pode ser essa uma ação do seu dia? Essa uma ação do seu dia pode ser dormir 15 minutos mais cedo, se você tem problemas de dormir muito tarde. Essa uma ação do seu dia pode ser adicionar vegetais à sua refeição, se você não come vegetais. Adicionar uma fruta, adicionar um copo d'água, adicionar 10 minutos de exercício, né? E aí, com o tempo, quando essa uma coisa já estiver boa, você adiciona mais uma coisa. E aí, quando chegar lá no final de 2021, você vai ver que você já adicionou tantas coisas e que você se tornou a pessoa que você havia prometido, né? Feito a promessa que seria. Então, assim, o que é uma coisa que você está fazendo hoje, né? Que você prometeu, né, lá em 2020 que ainda não colocou em ação. Escolha uma pequena coisa, uma ação, mas se comprometa com ela. Porque o que acontece, Lê, eu não sei como é para você, mas a gente às vezes faz 700 metas e só deixa no papel. E aí sabe quando vai ver essas metas? Ou não vê nunca, ou vai ver quando chegar no final do ano, que daí vai ver se cumpriu a meta ou não. E não é assim, não existe isso de ver se cumpriu a meta ou não. Significa deixar a meta ali, ó, estampada. Eu vou mostrar para vocês verem. Ó, então, ai meu Deus, calma aí, deixa eu tirar aqui. Para ver que eu tenho essa questão. Eu tô falando porque eu realmente faço, ó. Olha só as minhas metas ali de 2021. Estão todas pregadas na parede. Por que estão pregadas na parede? Porque eu sou a pessoa mais certinha do mundo? Porque eu sou a pessoa mais, sei lá. Não! É porque eu sei que se eu não ver essas metas, se eu deixar para vê-las somente no final do ano, eu vou ficar frustrada, porque daí vai ser um jogar na loteria, se eu conseguir ou não alcançar a minha meta. Então, deixa a meta na sua frente estampada e vai fazendo uma coisinha por dia para chegar nela. Perfeito. Acho que é por aí, gente. Perfeito. Perfeito, perfeito. Bom, olha só, gente, aí, será que dá para organizar a semana para emagrecer? E aí, o que você acha, Lê? Acho que dá, né? Acho Eu que facilitou bastante. Acho que... E aquilo, a primeira coisa que a gente falou, coloca no papel. Pega uma folha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vê o que tu vai fazer em cada dia, vê o que tu vai comer em cada dia, organiza, vê quando tu vai no mercado. Tu visualizar a tua semana facilita muito. A gente tem uma semana diferente da outra. Às vezes a gente tem manicure, às vezes a gente tem médico, às vezes a gente tem exame. Então, organiza, visualiza a tua semana e vê como que vai funcionar cada uma. E antes que você pense que você está perdendo tempo fazendo isso, eu te afirmo assim, ó, com 100% de certeza que você está ganhando tempo e não perdendo. São decisões que você está tomando em pouco tempo, que às vezes você levaria muito tempo para tomar. Então, você está otimizando seu tempo e não gastando o seu tempo, tá? Então, eu acho que vale a pena tentar. Na realidade, Lê, eu acho que a gente pode fazer até como se fosse um desafio mesmo, sabe? Que seja no sentido de experimente e depois conte pra gente como é que foi. Porque se você ficar com essa na cabeça, com aquele preconceito de não, isso pra mim não funciona. Ou então com aquilo de, depois eu faço, talvez você realmente não vá colocar em prática. Mas então, fique com aquele pensamento de eu vou tentar só essa semana eu vou tentar. E tente, coloque em prática, né? Pra ver se funciona pra você ou não. Tu pode até falar que não funciona. Depois de tentar. Antes de tentar, não. Não dá pra falar que não gosta de uma coisa se você não experimentou, né? Então, assim, pensa numa comida. Como é que você vai falar que não gosta de comer tal coisa se você nunca provou? Então, prove.
tá? E assim, ó, o nosso desejo para vocês é que você realmente consiga organizar essa sua rotina, né? Que você coloque em prática aqui o que a gente preparou com tanto carinho para vocês e que você, eu tenho certeza que colocando em prática você vai observar melhorias na sua rotina. Vai otimizar seu tempo, vai te trazer muito tempo, na realidade. Você vai estar ganhando tempo. E que com isso tudo você consiga emagrecer. E assim, isso vai acontecer. Porque quando a gente deixa para decidir tudo em cima da hora, é a comida que nos escolhe, né, Lê? É o não Eu sempre falo, que te a escolhe. gente que precisa escolher a comida, a gente que precisa tomar as decisões da nossa vida. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente tem clareza. E para ter clareza, a gente precisa estar organizado, planejado. Exatamente. Oi, Adriana. Olha só, você não conseguiu Oi, assistir, Adri. mas já já a live vai estar salva, então entra lá e assiste todinha, tá? Que tá bem legal hoje. E em relação... a gente tem um convite que a gente já fez, mas a gente espera que vocês já tenham se matriculado, né, na nossa aula ao vivo e gratuita, que vai acontecer daqui uma semana. Segunda-feira. Pois é, Lê, tá assim, ó, voando. Segunda-feira, meninas, a gente vai ter uma aula ao vivo e gratuita, na qual a gente vai falar sobre por que você não emagrece. Como assim por que eu não emagreço? A gente sabe que muitas pessoas dizem que se alimentam de forma saudável, só comem coisas saudáveis, ou então que praticam atividade física, mas ainda assim não conseguem emagrecer. E por que isso acontece? Isso acontece porque, às vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês, apenas comer comida saudável não quer dizer que você vai emagrecer. Treinar não significa que você vai emagrecer. Significa que não é para eu comer comida saudável e não é para treinar? Não, a gente está dizendo que além de tudo isso, você precisa pensar em mais alguns detalhes. E é sobre esses detalhes que a gente vai falar. Então, nessa aula, no dia 1º de fevereiro, a gente vai listar os principais erros cometidos no processo de emagrecimento e te mostrar um caminho para não cometer esses erros, né? Uma sugestão para que você coloque na sua vida e não cometa esses erros e, consequentemente, consiga ter um emagrecimento saudável e duradouro. Né, Lê? São muitos erros que a gente listou, os principais que a gente vê realmente na nossa prática. E o que acontece? Quando tu percebe, quando tu observa que tu tá cometendo aquele erro, tu não vai mais cometê-lo. Então, tu vai parar de ficar girando em círculos, né? Então, tu vai começar a perceber, opa, de repente eu tô fazendo isso e isso tá me atrapalhando. Ou isso tá me afastando do meu resultado. E como é legal quando a gente tem um caminho para seguir, né? Então, a gente vai estar super disponível para vocês. Vai ter interação no chat, a gente vai conversar, vai responder dúvidas para tornar esse processo, assim, o mais fácil e prazeroso para vocês. Não existe atalho, mas existe caminho certo. Com certeza. E para as pessoas que quiserem dar um passo a mais, né? Que quiserem estar de verdade mais próximas a nós, entrar para a nossa comunidade, para o Clube Engrena, na semana que vem nós vamos abrir a 3ª turma do Clube Engrena, tá? Então fiquem atentas aí aos stories, às publicações, assistam nossa live, que na semana que vem a gente vai abrir nossa 3ª turma. Para se inscrever nessa aula, verdade. Link na bio do Clube Engrena, ou na minha, ou no da Ana. Isso. Então lá tem um linkzinho, clica, se cadastra, confirma e a gente se vê dia 1º às 20 horas. Sim, e essa live, pessoal, essa aula ao vivo, ela não vai ser pelo Instagram. Por isso que vocês precisam se inscrever, tá? E não ficar gravada. E por que não vai ser pelo Instagram? Porque a gente preparou material para vocês. A gente preparou slides para explicar. A gente quer ter mais tempo para conversar com vocês. A gente vai estar juntas também. Uhum. A gente vai estar juntas nessa segunda-feira, né? Na próxima semana. Então, a gente tem todo outra coisa, é um negócio muito mais elaborado, muito mais chique, né, do que a gente estar aqui com vocês nesse momento. Então, para participar, para receber o link, vocês precisam se inscrever, tá bom? Nós temos também, quando vocês se cadastrarem, vocês vão receber
um link para confirmar o e-mail, né? E também vocês têm o direito, vocês podem entrar num grupo exclusivo no WhatsApp. E ontem, nesse grupo exclusivo, a gente abriu por 1 hora, ontem, antes de ontem, nem sei o dia, algum dia aí. Sábado. Sábado, a gente abriu por 1 hora e a gente ficou respondendo perguntas de vocês, né? Das meninas que foram nos mandando perguntas sobre emagrecimento, sobre alimentação e sobre exercício físico. Então, não perca essa oportunidade. E acho que é isso, gente. Falamos super. É isso. Então, Novas. olha, fotos, lê fotos, porque, né, eu não aprendi a tirar ainda. Pronto. Aê, muito bom, meninas. Quarta-feira estamos... Quinta-feira. Quinta. Essa semana vai ser horário diferente, tá? Então, quinta-feira, às 8h30, estaremos aqui com vocês. Quinta-feira. É, 8h30. Quinta-feira, 8h30. É. Estaremos aqui com vocês, tá bom? Um beijo, meninas do Engrena, até amanhã. Até. Tchau. Isso, até amanhã no treino. Isso, tchau, tchau. Beijo.